Boa noite a todas e todos, aqui do calor do Tocantins, com o Rio Tocantins aqui atrás da gente. Nós vamos discutir hoje um assunto que é minimamente curioso. A gente vai falar um pouquinho sobre a história de uma região localizada do outro lado do oceano, muito pertinho do Rio Tigres, entre as montanhas sírias, um lugar belíssimo, que a gente chama de Rojava. Olha que interessante, gente. Rojava em curdo significa pôr do sol e tem uma relação muito próxima pela forma como a resistência curda ocorria na região. Como eu acho que vocês devem ter uma noção, a história da etnia curda ela é marcada por períodos de muita opressão, inclusive genocídio, e foram as montanhas que serviram como uma proteção, um asilo para que essas comunidades resistissem ao longo dos anos. Para a gente poder entender um pouco dessa história, a gente tem que voltar lá no Império Otomano. Já no Império, existia uma política muito forte contrária às comunidades curdas, que eram numericamente muito expressivas. O Império as entendia como um perigo à unificação, a todo o seu esforço de manter a sua hegemonia na região. Com o final e a dissolução do Império Otomano logo após a Primeira Guerra Mundial, as comunidades curdas alimentaram a esperança de que as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, ao redesenharem o Oriente Médio, considerariam o pedido de constituir um Estado soberano curdo, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que foi denominado de Kurdistão. Só que, por uma pressão muito forte da Turquia, que, como todos sabem, é um aliado muito grande dessas potências que saíram vencedoras da Primeira Guerra Mundial, esse clamor das comunidades curdas foi negado. E essas comunidades foram dispersadas entre os 4 estados-nação que foram formados na região. Isso é, o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia. Dentro desses 4 estados, as políticas discriminatórias continuaram fortemente. E aí vocês podem me perguntar, que tipo de política discriminatória a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, da vedação legal de uso da língua curda, que é o curdo. Além disso, as pessoas eram presas por manifestarem a cultura curda. E houve toda uma política de apagamento e assimilação dessas etnias a partir da etnia majoritária nesses estados, que era a árabe ou a turca. A partir de todo esse cenário de opressão, a gente tem a contrapartida, o lado contrário, podemos dizer assim, que é o fortalecimento e a construção de uma resistência curda, que lutava não só pelos direitos curdos, mas pela própria possibilidade de se autodeterminarem enquanto uma etnia. Na década de 70, nesse movimento de resistência, houve uma estruturação muito grande e muito importante do movimento de resistência curdo na Turquia, que deu a origem ao que a gente conhece hoje como PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O PKK, ele tinha na sua origem uma orientação marxista-leninista. Ele tinha toda aquela estrutura parecida ao do Partido Comunista. E o seu líder mais expoente, que ainda hoje é uma das lideranças curdas mais importantes, se chama Abdullah Öcalan. E ele vai basear grande parte dos pensamentos que estruturaram a resistência curda na região. Pois bem, a partir dessa estruturação do PKK, e olha que interessante, gente, foi uma dissidência das mulheres curdas dentro do partido, que começaram a se organizar nas montanhas, em comunas. Houve um tensionamento dentro do partido. E na década de 90, a partir do pensamento do Abdullah Öcalan, houve uma mudança paradigmática muito importante. Eu esqueci de comentar com vocês que a principal pauta de resistência e de demanda do PKK e das demais resistências curdas era a constituição de um Estado-nação curdo. Na década de 90, a mudança paradigmática foi justamente nesse ponto,
que as comunidades curdas passaram a ver a própria figura do Estado-nação como um veículo de opressão. E aí, a resistência curda passou a ser anti-estatal e anticapitalista. E a partir do Öcalan, essas comunidades começaram a pensar o que seria constituir um confederalismo democrático. O que seria esse confederalismo democrático? Vocês têm alguma ideia? O confederalismo democrático ele se estrutura a partir de 3 princípios. O primeiro deles é de democracia direta, que eles vão chamar de democracia radical. As decisões são tomadas na base, entre as comunas. Surgem os problemas cotidianos e as pessoas que compõem essa comuna passam a resolvê-los e a comunicar as suas decisões às demais comunas, formando quase que uma constelação de comunas. Imaginem só. Eles também se estruturam a partir do feminismo, para vocês terem uma ideia do quanto que a figura da mulher curda é importante na resistência, e da ecologia, porque eles entendem que só a partir de uma percepção holística do mundo é que a gente pode efetivamente se libertar. E, afinal, como é que Rojava, que é o tema que a gente falou lá no início, se insere nessa história toda? Rojava, em 2012, foi a região que experimentou efetivamente o confederalismo democrático. As resistências curdas, aliadas ao Partido Curdo da Síria, que é o PYD, se organizaram e expulsaram dessa região que a gente está chamando de Rojava, que fica bem na borda, fazendo fronteira com a Turquia, com o Irã e com o Iraque, as tropas sírias que ocupavam a região. E olha que interessante, gente, de 2012 a 2014, houve uma expansão imensa dessa proposta do confederalismo democrático na região. Em 2014, essa experiência de Rojava ganhou uma notoriedade mundial. Por quê? Porque foram as guerrilheiras curdas que fazem parte de Rojava que representaram a primeira derrota do Estado Islâmico. Olha, lembrando que nessa época o Estado Islâmico estava em frente à ascensão na região e eles foram barrados por essas guerrilheiras curdas numa batalha em Kobani. Os especialistas acreditam que essa batalha foi determinante para poder retrair o Estado Islâmico na região. Agora, vocês acham que o movimento continua? Vocês acham que ele acabou em 2014? Ele acabou com o Covid? Olha que interessante, pessoal. O movimento ainda está em construção. Com muitos problemas, é verdade. Mas eles estão propondo uma outra forma de viver. Vocês imaginam o que é a gente pensar uma outra forma de viver na realidade que a gente está vivendo hoje? É interessante que lá em Rojava, uma das principais coisas que a gente pode observar é uma tentativa cotidiana de construção de uma sociedade mais democrática e solidária, com muitas falhas, como eu disse, mas também com muita potência de aposta no novo. Por que falar de Rojava, então? E essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês para casa. Por que eu estou trazendo Rojava, sendo que a gente está no Brasil, eu especificamente estou no Tocantins? Por que eu estou falando de Rojava? Eu posso dar uma pista para vocês. No tempo em que a gente vive de desespero, possibilidades que renovam a nossa esperança em alternativas são fundamentais para que continuemos a resistir. Os tempos de Covid nos fazem esquecer de possibilidades outras, que seja a gente ficar confinado em casa, sozinhos. Eu entendo que muita gente está passando por fases muito difíceis, pelo luto, pela perda, pela solidão. E acreditar que a gente pode construir uma experiência mais democrática, uma experiência feminista, ecológica, lá do outro lado do oceano, num lugar inóspito em que a gente nem imaginaria ser possível, nos faz renovar a nossa fé
que podemos apostar em outros mundos. É esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Entrem nas páginas do Facebook, entrem nas mídias sociais, que vocês vão ver muita gente falando sobre Rojava e comentando, e tentando dar um suporte para que essa experiência continue funcionando. Eu agradeço muito a presença de todos e espero vocês na próxima aula. Um beijo grande e fiquem bem!